Olá pessoal, bem-vindo à segunda videoaula sobre o Evangelho de João comentado versículo por versículo. O meu nome é Alexandre Barbosa de Lima, aqui você tem meus dados para contato e estamos na aula 1.2, porque lembrando que eu falei na videoaula 1.1, a aula 1.2 se refere ao capítulo 1 da apostila número 1, que é o volume 1, ok? Lembrando também que a proposta de aprendizagem é usando o Flipped Learning, a sala de aula invertida. Então você, ou o seu grupo, vocês precisam assistir primeiro a videoaula para ter contato com o conteúdo. E aí você pode assistir a videoaula no smartphone, no seu tablet, no seu computador, a hora que você quiser. Então você tem contato com o conteúdo do curso antes do encontro, e no encontro vocês podem, e aqui eu estou pensando num grupo, discutir um material que cada um já digeriu, já aprendeu, de forma que a gente ganhe tempo. Por exemplo, tirar dúvidas, fazer comentários, e etc. Ok? E aí, isso não pode passar de 30 minutos, 40 minutos no máximo, dado que todos já tiveram contato com o material, a videoaula, e também tem a apostila, que para quem quiser eu estou liberando. Só mandar um e-mail para mim. Então, qual que é o roteiro dessa aula? Como é que a Bíblia foi escrita, como ela chegou até nós, princípios de interpretação, o sumário do livro e a conclusão. Uma coisa interessante de ressaltar é que a Bíblia ela não foi ditada. Então Deus não ficou ditando para um profeta, olha, escreve isso aqui, escreve isso. Não é bem assim que aconteceu. Ela não foi psicografada. É claro que profetas tiveram visões, apóstolos, e relataram isso. O próprio livro de Apocalipse, a maior parte é uma visão. Mas o fato é que a própria Bíblia diz que a Bíblia é o resultado de um trabalho conjunto de Deus com o homem. Então os escritores sagrados foram influenciados pelo Espírito Santo de tal maneira que aquilo que escreveram é a própria palavra de Deus. É um trabalho em equipe. E vejam o que o apóstolo Paulo escreveu na epístola de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja o seguinte, ele enviou uma carta para as igrejas e explicando exatamente isso que a gente acabou de ler aqui, né? Que a escritura ela veio por meio de inspiração divina, e muitas vezes um processo trabalhoso, laborioso, de compilação, muita reflexão. Veja, por exemplo, como é que Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Ele compilou histórias que ele ouviu, coisas que ele viu. Agora, acontece que, como a Bíblia é a palavra de Deus, aquilo que ele escreveu, sendo a palavra de Deus, é exato, não tem erro, né? Então a gente diz que a Bíblia ela não tem erro, é a inerrância das escrituras sagradas. Ok? Muito bem. Como é que
a igreja primitiva, quais foram os critérios que a igreja primitiva usou para reconhecer quais seriam os livros, os evangelhos, as epístolas que formariam o cânon sagrado, a Bíblia? Então, quais foram os critérios de reconhecimento que foram usados? Lembrando que o Velho Testamento já havia um consenso sobre quais eram os livros inspirados, os 39 que nós mencionamos na aula passada, a Bíblia Hebraica, a Tanakh. Agora, especificamente no caso do Novo Testamento, o autor deveria ser um profeta, um apóstolo ou alguém que sabidamente fosse um associado de um apóstolo. E aqui temos vários exemplos. Lucas, associado do apóstolo Paulo. Marcos ou João Marcos, associado de Pedro. Outro critério, o texto daquele livro, para entrar na Bíblia, não poderia discordar ou entrar em contradição com a própria Bíblia. Outro critério, o livro ele deveria obter o amplo reconhecimento da igreja. Então, todas as igrejas reconhecendo, estou falando da igreja primitiva, que aquele realmente era um livro inspirado. E sobre isso, pessoal, nós temos vários documentos dos pais da igreja escritos. Eu mesmo aqui no meu computador tenho milhares e milhares aí de comentários dos pais da igreja, e a gente percebe esse movimento de formação do cânon. Bom, aí alguém poderia perguntar, mas Alexandre, a Bíblia dos católicos, ela tem mais livros lá no Velho Testamento. Sim, mas não foi sempre assim. Esses livros foram adicionados, esses outros livros como Macabeus e outros, foram adicionados no século XVI, no Concílio de Trento, e são chamados de livros não canônicos ou apócrifos. São livros históricos, mas não são livros inspirados e já não faziam parte da Bíblia hebraica, porque esses livros que foram adicionados à Bíblia católica são livros que eles adicionaram lá no Velho Testamento. Mas mesmo no tempo de Jesus, os judeus não reconheciam como livros inspirados. E a igreja primitiva, por conseguinte, também não reconheceu que eles deveriam entrar no cânon. Então, no cânon sagrado. Então, isso aí é uma coisa que tem 500 anos, né? Por 1500 anos, basicamente o cânon do cristianismo ocidental foi o mesmo, lá com os 66 livros que nós mencionamos na videoaula passada. Uma coisa interessante é que, através de uma área do conhecimento chamada crítica textual, que é um método científico que o pessoal usa para determinar o que os manuscritos originais da Bíblia diziam, com essa ferramenta é possível reconstruir o texto original da Bíblia. A Bíblia foi escrita basicamente no hebraico, o Velho Testamento, e no grego, o Novo Testamento. Tem uma partezinha lá do livro de Daniel que é em aramaico. Então, hoje nós podemos afirmar que nós temos acesso ao texto original. Esse texto é que é inerrante. Lembrando que o que nós temos, nós os mortais que não conhecemos as línguas originais, temos versões traduzidas da Bíblia. Agora, o texto original é que é inerrante, porque é muito fácil, eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente comparando traduções da Bíblia, você vê até trechos que foram mal traduzidos, né? Por isso que é importante que os pastores, os teólogos aprendam as línguas originais, para que o sentido correto do texto seja conhecido. Muito bem, o número de manuscritos da Bíblia ele é muito maior do que o número de manuscritos de qualquer livro da antiguidade. Então, se você pegar aí um livro tipo a Ilíada, não tem comparação. O número de fontes que a gente tem para consultar, fontes originais, é muito grande da Bíblia.
Quais são os manuscritos do Velho Testamento? Então temos a Septuaginta, que foi escrita por volta de 200 anos antes de Cristo, que foi uma tradução da Bíblia hebraica do hebraico para o grego, era uma necessidade da época, isso foi feito lá na cidade de Alexandria. E por que foi feito isso? Porque os judeus estavam espalhados pelo mundo e a língua era o grego, era a língua do mundo civilizado. Como hoje a língua a língua mundial é o inglês. Bom, no século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, descobriram os tais pergaminhos do Mar Morto. Então são fragmentos aí antiquíssimos que datam mais ou menos da mesma época da Septuaginta. E temos o texto massorético do século X. Esse texto massorético, ele é o resultado da cópia contínua da Bíblia hebraica que foi feita pelos escribas judeus. E é muito interessante, quando a gente compara esses manuscritos, a gente percebe que o texto ele foi preservado, o que é algo fascinante e sobrenatural. Com relação ao Novo Testamento, nós temos uma miríade de textos originais, mais de 5.000 manuscritos, inclusive, tudo isso que eu estou falando, você pode ter acesso via internet. Outro dia eu estava olhando numa universidade alemã, manuscritos do Novo Testamento. Então, você quer ver o original, tem lá a cópia digitalizada, a um clique de distância. Muito bem. Tem uma regra de interpretação da Bíblia que é muito importante, que é a regra da contextualização. O que a gente precisa entender? Que a Bíblia foi escrita para os povos da antiguidade. E Deus não mudou a cultura daqueles povos, ele usou aquela cultura, aqueles homens, para comunicar a mensagem dele. E isso impõe barreiras. Então, a Bíblia ela era inteligível para o povo da antiguidade, mas hoje, de uma certa maneira, ela, se a gente não tomar os devidos cuidados, ela fica ininteligível, porque ela não fica contextualizada. Então a gente precisa ultrapassar algumas barreiras. A primeira é da linguagem. Entender o significado de uma palavra na língua original, que é a tal da exegese, é fundamental. E aí nós temos hoje os léxicos, né, para isso. Eu tenho, por exemplo, no meu tablet, no meu smartphone, esses léxicos, para a gente entender qual era o significado daquela palavra lá naquele tempo. O contexto cultural. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que me colocar no lugar de uma pessoa que vivia naquele tempo. Então, vamos lá. Se eu quero ler o Evangelho de João, eu tenho que ler o Evangelho de João como se eu fosse um judeu que estivesse vivendo no tempo de Jesus. De outra sorte, eu não vou entender direito aquela mensagem, porque ela está contextualizada. Então, o Velho Testamento e os Evangelhos, a gente recomenda que sejam lidos à luz da cultura judaica, para isso eu preciso aprender dessa cultura. E os livros de Atos e as cartas, as epístolas, tem que ser lidos à luz das culturas grega e romana, para a gente tirar proveito do que está escrito lá. Conhecimento de geografia também é importante, ter acesso a um atlas bíblico, hoje em dia isso não é difícil com a internet. E conhecer a história é fundamental para uma boa compreensão também do texto sagrado. Aí o John MacArthur, que é um grande teólogo da atualidade, pastor da igreja Grace to You, e isso também está lá na Bíblia, John MacArthur,
que eu recomendo que o grupo use para seguir nos estudos do Evangelho de João, ele diz o seguinte, que 4 princípios orientam a interpretação da Bíblia. O primeiro é o literal. Então, via de regra, a gente precisa entender a Escritura no sentido usual, normal, natural, literal. Figuras de linguagem e símbolos ficam, quando usados, eles são muito evidentes, que são metáforas, etc. Mas são usados para transmitir uma verdade literal. Então, Deus não quis complicar, ok? A questão é que a gente precisa contextualizar a leitura. Outro princípio histórico, em que a gente deve interpretar uma passagem no contexto em que ela foi escrita. Terceiro princípio é o gramatical, em que precisamos entender a estrutura básica de cada frase da Bíblia, na língua original, porque se a gente não entende a gramática do hebraico e do grego, a gente não interpreta direito o versículo, o trecho, e faz uma tradução errada, e isso pode causar confusão. E o quarto princípio, que é o da síntese, diz o seguinte: a Bíblia não se contradiz. E a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, às vezes, tem certos versículos que são obscuros, a gente não consegue entender. Mas qual que é a técnica? Não se faz doutrina com base em um versículo isolado. Então, segundo o princípio da síntese, que os reformadores do século XVI chamaram de analogia escritura, compare aquela passagem com outras passagens e daí você vai conseguir chegar numa síntese, numa doutrina. Porque a Bíblia não se contradiz, já que ela é a palavra de Deus. Muito bem. Sumário do livro de João. Os pais da igreja testificaram que quem escreveu o livro de João foi o apóstolo João. Ele morreu bem velhinho, com quase 100 anos, e escreveu o evangelho depois da destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Então, Roma sitiou Jerusalém e o general Tito destruiu a cidade e o templo. E com isso houve uma desagregação da nação, uma vez que o templo de Jerusalém ele unia a nação. Então, com a destruição do templo, houve a desagregação da religião. Só para vocês terem uma ideia dessa história, e o Flávio Joséfo, um historiador judeu, presenciou isso, escreveu, porque ele estava lá com o general Tito. 1 milhão de judeus morreram na queda de Jerusalém. O evangelho de João é posterior aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Ele é um evangelho espiritual porque o tema dele é Jesus é o Filho de Deus. Os teólogos chamam os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos porque eles apresentam uma visão conjunta. Então são relatos que guardam grandes semelhanças entre si. Por outro lado, o evangelho de João ele é singular. Ele é bem diferente. E ele tem um forte conteúdo teológico. Daí a minha escolha para o grupo, estudar o Evangelho de João, porque ele é muito interessante. Falamos sobre os objetivos do Evangelho de João na videoaula passada. O primeiro é o evangelístico, o segundo é a defesa da fé, o que é a apologética. Qual seria um esboço do Evangelho de João? Então, quando a gente vai ler um livro, a gente precisa saber de antemão qual é o esboço do livro. Então, o livro começa com um prólogo, em que melhor dizendo, João, ele aborda a encarnação do Filho de Deus, a encarnação do Verbo Divino. Ele apresenta o Filho de Deus, depois João apresenta
dos capítulos 5 até o 12, a oposição que Jesus sofreu durante o seu ministério. Isso vai ficar muito claro nas próximas videoaulas. Depois tem os capítulos que mostram a preparação dos discípulos. Eu queria destacar que esses capítulos aqui, do 13 até o 17, versículo 26, tudo isso aqui aconteceu na noite em que Jesus foi traído, na quinta-feira da Semana da Paixão. Depois João relata a execução de Jesus por meio da cruz, a ressurreição e o epílogo, o fechamento do Evangelho. Termino essa segunda videoaula mencionando os 5 princípios da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu no início do século XVI, foi um movimento que teve início com Martinho Lutero, que era um padre, um professor universitário, e ele, lendo o livro de Romanos, entendeu que a salvação não vem por boas obras, ela vem pela fé em Jesus. Então, sola fide, em latim, somente a fé salva, a fé salvadora. Outro princípio, sola escritura, somente a Bíblia é a única autoridade para todos os assuntos de fé e prática. Porque é a palavra de Deus. E toda a revelação está na Bíblia. Então, se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu tive uma revelação, não, isso não existe. A Bíblia é a revelação especial de Deus para a humanidade. A natureza é a revelação que a gente chama de geral. Solus Christus, somente Cristo. A salvação é encontrada somente no Messias. Não há outro caminho. E ele disse isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sola gratia, somente a graça, que quer dizer o seguinte, que nós fomos resgatados do inferno, da ira de Deus, pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Deus não tinha compromisso nenhum, não tinha obrigação nenhuma de salvar a humanidade, mas de graça, por um favor imerecido, ele nos salvou. E terminando com o princípio do soli deo glória. Glória somente a Deus. Então, como é que o cristão tem que viver? Para a glória de Deus. Então, todas as minhas atitudes, os meus pensamentos, a razão da minha existência tem que ser para a glória de Deus. Aliás, essa é a razão de nós termos sido criados, para a glória de Deus. Então, nós temos um propósito, sabemos por que estamos aqui e por isso não temos um vazio no nosso coração, ok? Então, pessoal, eu deixo a paz para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa segunda videoaula e nos encontramos na próxima aula, ok? Forte abraço.